O seu pai e a sua mãe são os criadores da empresa, fundadores da empresa. A gente chama de fundadores. E você tem aí 3 filhos casados, já com netos. Como é que você vai colocar essas pessoas dentro do contrato social de uma holding? Seja bem-vindo ao canal do Gouveia dos Reis Advogados. O meu nome é Murilo Gouveia dos Reis, eu sou advogado empresarial há 35 anos. Vai fazer 36 agora, na realidade. E já tendo empresas com várias dores. Hoje eu vou falar com você que é herdeiro, que é sócio, que está numa família empresária. Esse é o nome que a gente dá geralmente. E como é que você vai fazer na sua sucessão? Quando seu pai, sua mãe for para a vida melhor, como é que você vai assumir isso? Isso chama-se holding. É o que a gente está imaginando falar com vocês hoje. Holding, se faz holding por 3 dores, efetivamente. Planejamento sucessório, como é que tu deixa para os teus filhos sem passar por um inventário. Questões tributárias, diminuir o teu custo tributário. E proteção patrimonial. Proteger o teu patrimônio. Estamos falando de holdings hoje no Brasil. Não é uma holding, não é uma offshore no estrangeiro. Vamos tratar hoje de holdings no Brasil. Outro vídeo a gente fala de offshore no exterior. Você tem que começar a pensar sobre isso. Por que eu digo que você começar? Quem já passou por um inventário suave, rápido, 3 anos, o inventário médio complexidade, 10 anos, inventário complexo com discussão de patrimônio, estou falando de 30 anos. Você tem que escapar disso. Esse é o primeiro motivo para tu fazer uma holding patrimonial. Botar os teus imóveis, bens, investimentos, tudo dentro dessa empresa. E você vai proteger o seu patrimônio e escapar das questões tributárias. E escapar das brigas de sócios. Vamos falar de sócios filhos, Estamos falando em família empresária, o pai e a mãe construíram uma empresa, hoje os filhos estão tocando a empresa, mas o pai e a mãe ainda são sócios dessa empresa. A nossa proposta é que eles virem gestor e usufrutuário dessa empresa, e não mais sócios. Isso evita um inventário futuro. No falecimento deles, só se altera o contrato social e já está pré-dividido todo esse patrimônio, com as cotas iguais de cada filho, mas com particularidades que podem estar dentro desse contrato social ou dentro do acordo de sócios ou de acionistas, depende do teu tipo de empresa. Isso a gente está falando efetivamente. E vou falar um pouquinho mais também sobre as dores da questão tributária. Com a reforma tributária batendo nossas portas, sendo já realizada, não mais planejada nem promulgada pelo presidente, realizada, efetivada, a partir de janeiro. Você vai aumentar os teus custos na transferência dos imóveis a partir de janeiro, de uma pessoa física para uma outra pessoa jurídica. Além disso, todos os imóveis hoje que você tem vai entrar num cadastro feito pela reforma tributária, onde os registros de imóveis do Brasil todo, todos os RIs, onde tem os imóveis, migrarão essa base de dados para a Receita Federal. A Receita ela vai determinar o valor de cada imóvel seu e vai perguntar, ao passo de 3, 4 anos, por que aqueles imóveis não são alugados ou são alugados em um valor muito baixo? Vão arbitrar o valor do teu imóvel, vão arbitrar o valor do aluguel e vão ver que esse aluguel não está entrando, sendo declarado. Então, todos os imóveis que estão, por algum motivo, ainda irregulares, sem a devida organização e declaração, eles vão acabar sendo vistos pela Receita Federal. Podemos organizar tudo isso para você. Muitos clientes também têm imóveis que são escrituras de posse e não viraram propriedade. Dentro da holding, uma das coisas que se faz é a questão imobiliária, ou resolver toda a questão imobiliária de vocês. É resolver as questões de posse para a propriedade, a regularização dos imóveis nos cartórios e a transferência da pessoa física para a pessoa jurídica. Por que transferir? Eu poderia elencar aqui 10 itens, eu vou falar de um. O que você tem que recolher, eu não recolho nada. Vai ter que recolher a partir do ano que vem. De tributo da pessoa física, você recolhe quase 30% de imposto. Na pessoa jurídica, 15%, 14%, 16%. Metade do imposto que você vai recolher tendo uma holding, efetivamente. Então, não há nenhum grande milagre na holding, mas há uma questão técnica, operacional, tributária, de economia e de inteligência. Evitar as brigas depois do falecimento dos criadores da empresa, briga entre irmãos, e aí tu coloca briga entre irmãos, quando eu falo irmão, eu falo em unidade familiar. Teu irmão, a esposa do irmão, os filhos, os sobrinhos, os netos, bisnetos, todo mundo participa desse momento. Enquanto o fundador estiver vivo, o pai e a mãe estiver vivo, é muito menos complicado tu organizar esse processo inteiro. É todo esse processo que a gente organiza, identifica os bens das pessoas patrimoniais, móvel, carros, lanchas, investimentos também imobiliários. Não podemos ter uma holding patrimonial e de investimento ou uma holding só de patrimônio e uma só de investimentos. Isso pode ser criado também, depende do seu patrimônio, da sua necessidade. Mas você vai resolver essa questão
para sempre, para toda a tua eternidade, eu vou falar assim. Inclusive, nós podemos fazer a holding do fundador e já a holding dos sucessores, que pode ter filhos já criados. Então pode ser uma holding de várias holdings, né? Holding encadeamento. Isso resolvendo sempre 3 problemas. O problema de sucessão familiar, evita ter que passar por inventário, evita as brigas com os irmãos, resolve a questão tributária, efetivamente você consegue otimizar o que você paga de tributo. Muitas empresas hoje têm um resultado financeiro pelo planejamento tributário, pelo tax plan. Dentro dessa holding a gente faz o tax plan para você. E, por fim, a questão imobiliária, regularização dos imóveis. Pouca gente tem todos os imóveis regulares, com certidões atuais, com tudo dentro do que deveria ser. Muita gente tem dificuldade nisso aí. Você tem o seu pai e a sua mãe, são os criadores da empresa, fundadores da empresa. A gente chama de fundadores. Você tem aí 3 filhos casados, já com netos. Como é que você vai colocar essas pessoas dentro do contrato social de uma holding? Geralmente, o pai e a mãe são gestores e usufrutuários. Quer dizer, quem assina, quem vende, quem compra é o pai e a mãe. Quando o pai morrer, fica a mãe. Se a mãe morrer, fica o pai. Então, esse contrato onde os filhos serão sócios na pessoa física, ou cada um já com a sua holding, que é até mais inteligente, depende da idade das pessoas, dos filhos, se resolve dessa maneira. Pai e a mãe são gestores e usufrutuários, para sempre, até a morte dos dois que resolvem isso, e os filhos já serão sócios. Alguns cuidados que é importante tomar nessa estruturação, isso é o que a gente faz essa conversa com os herdeiros. Alguns herdeiros não têm patrimônio e terão daquele momento em diante. Então, quando faz a blindagem disso, é a blindagem de dívidas, de processos que os fundadores podem criar, ou criaram com o passar do tempo, e não chegou ainda na sua porta essa ação judicial. Então, se blindou, porque os fundadores não terão mais patrimônio, eles serão usufrutuários e gestores, mas eles controlarão aquela empresa. Só que você, herdeiro, e aí sócio de um patrimônio de 2, 10, 15, 40 milhões de reais, você acaba tendo patrimônio. Então você não pode, não deveria criar dívidas, porque a dívida pode bater nessa empresa. Toda essa é uma explicação, tudo isso é um detalhamento que se faz com os herdeiros que serão sócios de uma empresa. Ou Murilo, já somos sócios todo mundo, inclusive o pai e a mãe. Tirar o pai e a mãe da figura de sócio, porque para evitar o inventário. E vou mais um detalhe, que a gente tem que passar por isso na hora de estruturação numa holding. O regime de casamento de cada um dos sócios. Se são casados, qual o regime de casamento? Se moram juntos, se tem um contrato de não estável, ou se estão namorando, tem que ter um contrato de namoro. Isso tudo é preservar o patrimônio dos sócios. Eventualmente que hoje não tem patrimônio e começaram a ter a partir da entrada deles nessa empresa. Vamos lá. A primeira versão da holding, entra todo mundo, inclusive o pai e a mãe como sócios, integralizam sem custo todo o patrimônio no capital da empresa. A segunda versão da holding, o segundo momento da holding, você retira o pai e a mãe, e eles ficam como gestores usufrutuários. Quem assina bancário é eles, quem compra e vende eles, tem todo o controle dessa empresa. E vocês já são sócios, está dividido o patrimônio para frente, cuidando com sucessão. E por que a gente fala de sucessão, inclusive do regime de relação com as pessoas, né? Porque tudo que for adquirido no tempo da relação, na constância da relação, de namoro, de noivado, de casamento, é de ambos as pessoas que estão juntas, do marido e da mulher, do namorado e da namorada, dos conviventes. Então, se você não combinou antes disso, metade de tudo aquilo da pessoa que está vivendo com você. Por isso a gente tem que consertar, melhorar, refinar ou refazer ou fazer a relação de você com sua mulher, a relação de você com seu marido, com seu namorado. E são contratos numa ordem civil, na ordem do direito familiar, civil, é muito importante isso. Isso é dentro de um contexto de holding. Então, fazer holding é muito mais do que só criar uma empresa. Você tem que organizar o tax plan, planejamento tributário de você. Você tem questão sucessão familiar, quem fica para quê, quais condições, regime de casamento de cada um dos sócios, isso nós precisamos organizar também. E por último, e talvez não menos importante, talvez até mais importante, é a regularização dos imóveis. 80% dos imóveis que a gente cuida aqui no escritório, nas holdings, eles vêm com detalhes e com problemas. Tem penhores que não sabiam, está atrasado o documento, não atualizaram o documento, não tem documento, fizeram contato com o prevende, não transferiram na propriedade disso aí. Isso tudo vai aparecer na hora que der um problema. A gente antecipa os problemas, faz um processo preventivo de segurança patrimonial para você. Então, a holding é muito mais que só uma empresa, é uma segurança patrimonial.
Então é isso que a gente pretende fazer para você, que é te explicar para você, que a gente faça contato conosco, chama aqui, comente o nosso vídeo, que nós falaremos com você e conversaremos, explicaremos um pouco mais, com maiores detalhes, a sua dor, a nossa solução e a sua felicidade para sempre. Muito obrigado.